Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez, mais uma aula de estudo de finais e mais um estudo de finais dentro da estrutura da Berlim, da defesa Berlim. A gente tem aqui uma fraqueza nas peças pretas, que é o peão dobrado, e como a gente vai tentar se aproveitar dessa fraqueza aqui das peças pretas. Então vamos lá. Para começar, você pode analisar a posição. Agora é a vez das pretas jogarem e as pretas jogam A5. Quando as pretas jogam A5 aqui, você já pode parar um pouco, analisar a posição e pensar o que você jogaria nesse final. Né? Muita gente pode olhar para esse final e pensar, não, tá empatado. As brancas conseguem bons planos aqui para poder vencer essa partida. Claro que se a gente errar, a gente acaba até perdendo esse jogo, se a gente estiver num jogo real e a gente, né, cometer um vacilo aqui nesse final. A gente teve um exemplo recente do Jing Liren na final do Mundial, num final empatado, ele errando e perdendo a partida e perdendo o título, né? Agora o novo campeão mundial de xadrez é o indiano Gukesh, de apenas 18 aninhos, detalhe. Então vamos lá, analisa essa posição e vamos ver como as brancas podem se desenvolver aqui. A primeira jogada que a gente pode fazer aqui é C3. C3 a gente domina a casa de D4, que é uma casa importante para o rei preto aqui, ó. Ele desejaria entrar por essa casa e a gente fecha a porta. Você não vai passar. Ele joga em B3, a gente joga em A3, ok? Cavalo em G8, a gente traz o cavalo em D1. Por quê? Aqui a gente vai conseguir fazer um cheque em E3 e a gente consegue ganhar a casa de E4 para o nosso rei preto. Ou o nosso rei branco, desculpa. E afastamos o rei preto daqui. Cavalo E7, cavalo E3 cheque. Rei C5, a gente entra com o rei em E4. Beleza, primeiro objetivo já foi atingido. Agora ele pode jogar A4 e a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, aqui a gente pode jogar cavalo F1 e outro lance candidato é F5, ok? Vamos analisar primeiro o cavalo F1. Se cavalo F1, a gente joga, ele pode jogar rei B5, a gente joga cavalo D2, certo? Rei C5, cavalo F3, rei C6, cavalo D4 cheque. Rei D7 protegendo o peão, e aí a gente joga F5. Se E toma F5, G toma F5, e ele pode jogar C5, ou ele pode jogar G toma F5. Se ele joga em G toma F5, cavalo toma F5, e o cavalo dele não pode sair ali para a casa D5, porque, né, a gente tem o nosso rei. Cavalo G6, cavalo E3, a gente consegue ganhar um peão. Se ele joga C5, temos mais opções aqui. Primeiro, a gente pode jogar F6 atacando o cavalo, e a gente pode jogar E6 dando cheque. F6 atacando o cavalo, peão toma D4 e F7 a gente consegue a promoção. Ok? Se F6 direto, a gente já sabe que a gente consegue a promoção, se ele, né, vacila. E6 cheque, rei E8, cavalo E2, cavalo toma F5, cavalo F4, cavalo E7, rei E5, G5, cavalo H5, rei D8, rei D6, cavalo F5 cheque, rei E5, cavalo E7, rei F6, a gente vai ganhando um tempo até conseguir jogar cavalo D, se ele jogar cavalo D5 aqui, para a gente conseguir mover o nosso rei, né? Conseguir capturar o peão de G5 ou conseguir jogar para F7. Tem outra possibilidade também. Tem cavalo C6. Se ele joga cavalo C6, rei toma G5, podendo voltar ali protegendo o peão. Rei E7, cavalo F4 protege o peão e a gente tem o caminho do rei ali, né? Também para tentar tocar nos peões do nosso adversário. Sem contar um cheque ali em G6 que a gente pode tentar se aproveitar em algum momento. Rei D6, rei F6, cavalo E7, rei F7,
cavalo C6, rei F6, cavalo E7, cavalo G2. A gente tem tanto a troca ali dos cavalos como a ameaça de ganharmos um peão com cheque. Cavalo G8 cheque, rei G7. Se cavalo E7, rei F7, né? A gente ainda está com ameaça ali para tocar no peão de C4. Cavalo C6, rei F6. Cavalo E7, cavalo E3. Cavalo G8 cheque, rei G7. Cavalo E7, rei F7. Cavalo C6, rei F6, ainda com toque em C4 ou cheque. Cavalo E7, cavalo F5 cheque. Cavalo troca e a gente agora tem o caminho do rei para pegar os peões, ok? Bem longo, mas, né, possível. Se ao invés de jogar cavalo E7 fosse rei toma o peão, ele tá com um plano ali, né, de trazer o rei dele para capturar o nosso peão de B2. A gente joga rei captura em G8, rei E5, cavalo E3, rei E4, cavalo toma C4 e a gente consegue tempo de proteger o peão de B2. Rei D3, cavalo B6, rei C2, cavalo toma A4, protegendo o peão. A gente consegue vencer essa partida. É um cálculo difícil também, né, para o final de jogo, ainda mais. Cavalo D5 cheque era outra opção, que a gente ainda não analisou. Rei F7, G4, cavalo G3, cavalo E7. E aí a gente tem um empate também, né? Aqui os dois peões estão bloqueados pelos dois cavalos. E se rei toma G5, se rei toma G5 aqui, nessa posição, as pretas têm uma jogada legal que é cavalo toma C3, né? A gente não pode capturar porque senão o peão promove. Isso aqui também é uma posição de final que é interessante a gente conhecer, ver acontecendo pelo menos uma vez, né? Pra gente se resguardar contra ela em algum final de partida. E, deixa eu ver se faltou uma. Não, F6 a gente falou, né? Que peão toma D4 e F7 a gente já fica no caminho de promoção. E se, ao invés de cavalo F1 aqui, a gente joga F5 direto? G toma F5, G toma F5, E toma F5 cheque, cavalo toma F5, cavalo D5, para não trocar os cavalos, a gente tem E6 e ele tem a mesma jogada, cavalo C3 cheque, preparando para a promoção do peão. Então é um cuidado que a gente tem que ter aqui para não jogar, né? Não dar a oportunidade do nosso adversário fazer esse tipo de ataque contra as nossas peças, beleza? Na nossa próxima aula de xadrez continuaremos falando sobre a defesa Berlim e sobre as maneiras de atacar a defesa Berlim. A gente precisa estudar esses finais de jogo para a gente conhecer as maneiras como a gente ganha as vantagens reais no final das partidas, beleza? Então a gente se vê na nossa próxima aula de xadrez, vamos continuar estudando finais. Vamos juntos!